Eu tenho observado isso, como Deus tem conduzido a sua igreja, e por isso eu tenho destacado em alguns momentos os louvores que nós temos entoado ao Senhor aqui. Nós declaramos aqui que nós aprendemos a confiar, aprendemos a conviver, a nos relacionar com esse Deus tão grandioso que está presente nas nossas vidas, que está nos amparando, que está nos instruindo, que está nos consolando. Porém, nós também cantamos que chega o dia que nós precisamos aprender a viver, a colocar em prática. E quando nós pensamos em uma fé que está prática, esta fé prática ela é possível então à igreja do Senhor. Pessoas que possuem então o entendimento do que é colocar então isso agora no seu dia a dia, na sua vivência, no seu cotidiano. E nós podemos observar que ao redor do mundo existem igrejas de todos os tamanhos e em diferentes culturas. A igreja não é do mesmo formato que a nossa. Ela não tem a mesma estrutura que a nossa. Você vai encontrar por vários lugares igrejas que conduzem o momento de louvor de uma forma diferente. Se você pesquisar e puder observar igrejas africanas, por exemplo, eles têm uma cultura, e essa cultura, ela auxilia que a igreja, ela traga outros ritmos para que eles possam louvar ao Senhor, e não há problema nisso, né? Porque as letras, a maneira como eles conduzem, é em total temor e submissão ao Senhor. Então nós utilizamos, né, esta estrutura, nós temos violão, nós temos baixo, bateria, vozes, guitarras, pianos. Em outros lugares não é assim, em outros lugares usam sanfonas, porque é cultural deles, triângulo, harpas, né, tambores. A maneira então como a igreja se comporta, ela muda ao redor do mundo, mas existem então vários modelos para nós podermos expressar este culto em adoração a este Deus tão grandioso. Mas todos são igreja. Igreja que conhece esse Deus verdadeiro, que aprenderam a confiar e entenderam que em determinado momento precisaram começar a colocar então em prática aquilo que o Senhor os ensinou pela sua palavra. Nós não temos só igrejas nas diferentes culturas. Como eu falei, temos igrejas de diferentes tamanhos, né? Nossa igreja ela possui por volta de 80 membros, outras igrejas têm 1.000 membros, outras igrejas têm 3.000 membros, outras são menores. Não é por isso que elas deixam de ser igreja. É um povo de Deus que está ali reunido para adorar ao Senhor pela fé que eles recebem através do entendimento da palavra que o Senhor está agindo na vida desses. Mas veja então, igrejas espalhadas por todos os lugares, de diferentes tamanhos, uma questão que nós podemos pensar, que cada uma no seu contexto, como é que as igrejas conseguem, nas diferentes formas, manterem-se então saudáveis? Como é que uma igreja gigante, uma mega igreja de 3.000, 5.000 membros, como é que ela consegue desenvolver o seu trabalho com tantas pessoas? Ao mesmo tempo que nós podemos pensar que isso facilita, isso também pode trazer dificuldades. Mas você observa que existe então este movimento, igrejas de diferentes tamanhos em vários lugares, né? Se for pensar 80 pessoas, cuidar, discipular, visitar, você pode pensar, não, é simples, né? Mas e 3.000? Deve ser muito mais difícil. A que depende isso? A que depende esse serviço? A que depende então esta saúde da espiritualidade de uma igreja local? A igreja, como nós observamos na palavra, é o povo de Deus que está em missão nessa terra. Está aqui para levar a palavra do Senhor, glorificando a Deus nas suas ações, em todos os seus trabalhos. Porém, nós somos pessoas diferentes, né? Então você encontra pessoas de diferentes famílias, pessoas de diferentes idades, de gerações diferentes, pessoas que se comportam, que pensam diferente, mas que formam um só povo quando se tornam parte da igreja pela fé. Quando você pensa em pessoas diferentes, talvez pareça ser muito difícil você imaginar que exista um trabalho saudável, que existam igrejas saudáveis.
Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que isso é possível. A saúde espiritual da igreja, ela precisa ser examinada constantemente para que a obra do Senhor ela possa acontecer. Mas isso depende do nosso Deus, porque é Deus quem traz o fortalecimento, o desenvolvimento e o crescimento da sua igreja. Estamos falando então ao longo deste mês sobre a treliça e a videira. Nós estamos usando esta imagem que nós criamos no primeiro dia desta série para nós lembrarmos que a igreja possui uma estrutura, uma organização que muda em diversos locais, mas ela possui também um organismo vivo. A igreja, você e eu, que estamos aqui então para servir ao Senhor em meio às diversas estruturas que nós encontramos então ao redor de todo o mundo. Porém, já mencionamos aqui que quando a videira, o organismo, aqueles então que estão servindo ao Senhor, quando estes estão sem vida, não há necessidade, não há importância de você ter uma treliça muito bonita, muito bem estruturada. Isso quando é possível, né? Porque se você não tem vida na videira, é provável que não tenha pessoas para estruturar de uma maneira saudável esta igreja também. Por isso nós pensamos hoje na saúde espiritual deste organismo vivo. O que é que torna a igreja saudável? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, para nós lermos do versículo 7 até o versículo de número 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 16. E diz o seguinte, então a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez perante a Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que o Senhor continue moldando a cada um de nós, nos permitindo entender a verdade do Senhor, para nós, ó Deus, voltarmos para os nossos lares, na nossa rotina, cientes, ó Deus, do que o Senhor, ó Deus, espera de nós, da Tua igreja, e como, ó Deus, nós podemos viver de forma saudável, ó Deus, saudável para cumprir a missão, então, que o Senhor deixou para nós. Nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós, e que assim o Senhor nos conceda a Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, para nós podermos entender as questões espirituais que a Tua palavra nos traz nesta noite. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, nós podemos ver que logo desde o início dos primeiros capítulos, você vê então que Paulo está trazendo a esta igreja, diante de toda a sua dificuldade cultural que a igreja em Éfeso tinha,
ele então está trazendo a eles sobre a necessidade de manterem a unidade, deles estarem juntos, deles lembrarem que eles são iguais. E quando ele então começa o capítulo de número 4, ele reforça isso. Logo no começo do versículo 1 até o versículo de número 6, a igreja tem pessoas que são iguais. Por quê? Porque eles possuem a mesma fé, porque eles possuem o mesmo Deus, porque eles possuem o mesmo Espírito que está os conduzindo em todos os momentos. É esta igreja, portanto, a quem Paulo vai instruir sobre a saúde, como eles podem então, mesmo sendo iguais, manter a vida saudável desta igreja. Porque ele não diz que são apenas iguais, mas ele diz também, eles são diferentes. Veja o que o texto mostra para nós, então, no capítulo de número 4, versículo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É interessante ver, então, como é que Paulo está trabalhando ao longo da carta para ensinar, então, neste capítulo, sobre esta graça que foi concedida pelo Senhor. Capítulo 2, versículo de número 2, você pode observar, então, que o apóstolo Paulo está dizendo que antes nós estávamos longe do Senhor, estávamos vivendo em total desobediência. Vivíamos segundo o curso deste mundo, não fazíamos parte disso que nós chamamos hoje de família da fé. E então nós observamos que o Senhor é aquele em quem nos chama para fazer parte deste povo. É Ele quem nos permite sermos um só povo, mas é Ele quem vai nos usar através então das nossas diferenças. Isso só é possível por aquilo que Paulo diz no versículo de número 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Vejam só, então não é possível qualquer pessoa participar daquilo que Deus está fazendo neste mundo, fazer parte da igreja do Senhor, senão através da graça, através do próprio sacrifício de Cristo Jesus. E é por isso então que Paulo insere no versículo 8 e versículo 9 um dizer que nós precisamos retornar ao Salmo para nós podermos observar o que ele está explicando. Ele diz então no versículo de número 8, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. A quem está se referindo neste momento? Nós estamos vendo então que o apóstolo Paulo está utilizando a expressão do Salmo de número 68, onde fala sobre a vitória do Senhor e a entronização e exaltação no Monte Sinai, para fazer uma referência àquilo que Cristo Jesus viveu. Porque veja, ele está dizendo, ele subiu às alturas. Paulo está falando aqui sobre o momento logo após morte e ressurreição de Cristo, onde ele ascende aos céus. Então ele está dizendo, ele subiu às alturas e levou o cativo o cativeiro. Ele está falando aqui sobre todo o peso que ele recebeu quando ele morre então na cruz pelos eleitos, pelos pecadores, e isso então ele leva até ao Pai quando ele ascende aos céus. Ele mostra que ele venceu a morte, que ele então pagou o preço no lugar dos eleitos. E vejam só, quando ele sobe, leva cativo o cativeiro, aí então é que ele concede dons à igreja, dons aos homens. Mas ele continua dizendo, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. O apóstolo Paulo está lembrando aqui então que é este que sobe aos céus após a ressurreição, aquele que antes desceu. Quando ele fala então que ele desceu, está mostrando a encarnação de Cristo Jesus. Ele então desce até a terra. Ele encarna em forma humana para poder cumprir a sua missão. O apóstolo Paulo, então, quando escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 7, ele diz que Cristo Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Quando Paulo diz então que Jesus se esvaziou, não quer dizer que ele se esvaziou da sua divindade, da sua grandeza como o próprio Deus, não. Ele está dizendo aqui que ele então abre mão do seu status celestial como Deus, que não precisava vir ao mundo em forma humana, mas ele de uma forma humilhante ele o faz para poder então trazer a redenção, trazer a salvação a todos os eleitos. Então vejam só como nós podemos pensar aqui sobre saúde da igreja, a saúde da espiritualidade do povo do Senhor. Paulo está dizendo aqui inicialmente a este povo que é um só através da fé, mas que são diferentes e que vão atuar para mostrar então a sua obediência ao Senhor. Mas que antes disso, eles precisam entender de onde é que eles então receberam seus dons, de onde é que eles receberam a graça para se tornar parte do corpo de Cristo. Como é que a igreja do Senhor, como é que as pessoas podem querer honrar a Deus em suas vidas, se elas não compreendem que antes de tudo, uma graça foi concedida a elas? Por acaso existe alguma forma da igreja, aqueles que dizem afirmar que têm fé no Senhor, em sua palavra, honrarem a Deus, se não estiverem firmados em Cristo Jesus? Não existe, portanto, igreja sem que um povo esteja firmado na rocha. Não existe igreja do Senhor sem que as pessoas estejam ali firmadas em Cristo Jesus e que elas possam, através dele e do Espírito então que ele concede ao seu povo, que eles continuem crescendo, que eles continuem sendo fortalecidos para então viverem para o Senhor em obediência àquilo que ele então os chamou para fazer. A fé em Cristo Jesus é fundamental para que então a sua igreja, a igreja do Senhor, possa enfrentar as barreiras, para que ela se mantenha saudável. Precisamos nos lembrar deste evangelho pelo meio então que o Senhor nos permite sermos salvos. Não há merecimento na igreja. Em vários momentos o apóstolo Paulo precisou explicar sobre a relevância de todos os dons em meio à igreja, porque dentro da própria igreja uns se achavam melhores do que os outros, esquecendo-se então que eles só faziam parte desse povo e que só tinham dons para servir por causa de Cristo Jesus. Vejam só então que a espiritualidade da igreja, para se manter saudável, ela precisa estar focada na rocha, precisa estar focada em Cristo Jesus, porque assim o Senhor vai trazer o desenvolvimento ao seu povo. Mas veja então que interessante que o texto continua nos mostrando que o sacrifício de Cristo que nos tornou um só povo é o mesmo meio pelo qual o Senhor então vai nos conceder condições para nós servirmos. Mas veja que o Senhor então concede dons inicialmente a um grupo seleto. Veja que interessante então o que ele diz no versículo de número 11. Ele concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está aqui destacando um grupo seleto de dons, um grupo seleto de pessoas que então recebem o privilégio do dom de Cristo, de poderem então ministrar a própria palavra do Senhor. Todos estes responsáveis para expor para a igreja aquilo que o Senhor então trazia ao seu povo. Diferente daquilo que nós vivemos hoje, os profetas e os apóstolos no tempo da igreja primitiva, eles também faziam isso. Apóstolos, homens únicos que viram, então receberam a revelação do próprio Cristo para eles serem então ministros do seu evangelho. E então nós temos profetas que recebiam a revelação, uma nova revelação diretamente do Senhor para expor a sua palavra. Dons exclusivos da igreja primitiva, porque era ainda um momento de expansão, ainda um momento onde a igreja do Senhor estava aprendendo sobre Cristo, estavam precisando ainda expandir para ganhar então um território para que a igreja estivesse então firmada e consolidada para continuar. O Senhor concedeu esses dons logo no início, não tendo mais essa necessidade hoje.
Nós temos a palavra do Senhor revelada para nós entendermos a verdade do Senhor. E aí então, evangelistas, pastores e mestres são aqueles que recebem o dom para proclamar a verdade, para expor a verdade, para mostrar às pessoas aquilo então que o Senhor tem para as suas vidas. Vejam só que nenhuma igreja consegue se manter saudável se o ensino da palavra não estiver então fiel às Escrituras. E isso é necessário, mas só é possível quando estes dons estão sendo então utilizados. Mas eu pergunto a você, onde é que estão estes? Onde estão os pregadores da palavra do nosso tempo? Onde é que estão aqueles chamados para serem pastores, evangelistas? Onde estão os mestres que vão manejar a palavra de Deus para expor com clareza, com autoridade, a verdade do Senhor? São poucos aqueles que se levantam para anunciar a verdade. São poucos aqueles que na nossa geração, com coragem e ousadia, estão, portanto, usando os seus dons para expor, para explicar a verdade das Escrituras. Paulo diz aos Romanos: ninguém será capaz de ouvir se aqueles que possuem os dons concedidos pelo Senhor não pregarem a verdade, não anunciarem aquilo que deve ser dito às pessoas e a toda a nação, não somente exclusivo isso para a igreja. É preciso pregar, é preciso ensinar, é preciso então que as pessoas ouçam que elas estão num caminho errado e precisam voltar ao Senhor. A saúde da igreja depende também destas pessoas que se levantam e expõem a verdade, que pregam a palavra do Senhor. Porque veja então que é muito comum a igreja colocar, a maior parte das vezes, selecionar aqui dentro do texto, que apenas os pastores são aqueles responsáveis por expor a palavra, por levar o evangelho, por mostrar às pessoas a verdade, mas ele não está restringindo a isso. Está mostrando que as pessoas em meio à igreja possuem dons onde eles são chamados para ministrar a verdade e o evangelho do Senhor. Quantos são aqueles, que possuem esses dons, mas que os mantêm escondidos, que não querem exercer, que não querem servir ao Senhor? E aí, portanto, nós entramos numa terceira questão que a palavra então ela nos mostra. A saúde da igreja ela é concedida por Deus através de Cristo Jesus, que nos chama para ser parte do seu povo, meio pelo qual nós começamos a viver e temos saúde, através do seu ensino, que ele concede dons e usa pessoas para então, através da exposição, da explicação, para que a igreja então entenda e o mundo possa saber esta verdade. Mas veja então que interessante que o versículo de número 12 mostra para nós que não é para eles apenas o serviço no reino. Versículo de número 12 então diz que ele concedeu a alguns estes dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja, o Senhor está nos mostrando como identificar um povo que está saudável, como identificar se nós estamos vivendo de maneira saudável ao Senhor. A igreja que entende que ela é um povo só, são iguais pela fé, mas que são diferentes porque Deus concede à igreja dons. Deus concede à igreja capacidades para que cada membro do corpo de Cristo possa exercer a sua função, possa cumprir então o seu papel e então completar a obra que o Senhor tem para a sua igreja. A palavra do Senhor, quando ela é ensinada, quando ela é ministrada, quando ela é exposta, ela tem o objetivo de tornar
a igreja cada vez mais preparada para servir ao Senhor. É aperfeiçoamento, crescimento na obra, desenvolvimento para que eles possam servir. Nós muitas vezes nos esquecemos que somos chamados para ser parte da igreja do Senhor, para trabalhar para o Senhor, para honrar ao nosso Deus. Quando nós falamos aqui sobre treliça e videira, nós falamos aqui sobre serviço. E a maior parte das pessoas, elas não querem entender que o comodismo precisa ser quebrado, que a barreira precisa ser ultrapassada para que a igreja cresça. Por isso nós observamos que quando a igreja está firmada em Cristo, quando o ensino da palavra está sendo feito de maneira fiel ao Senhor, e quando a igreja começa a se movimentar, exercendo cada um os seus dons, nós podemos dizer então que nós nos deparamos com uma igreja saudável. Um povo que está caminhando, como o texto continua dizendo, a unidade da fé, pela exposição da palavra, a plenitude do entendimento de quem é Cristo Jesus e a perfeita varonilidade, é maturidade que ele está trabalhando aqui. A igreja ouve a palavra para estar cada vez mais preparada para o serviço. Como ele vem dizer, então, exatamente isso no versículo de número 16, a justa cooperação, o Senhor está agindo no meio do seu povo, para que o seu povo possa agir, para que o seu povo possa avançar, e possa então continuar trabalhando para a expansão do reino do Senhor. Pois veja então que nós precisamos analisar como nós estamos, se nós estamos saudáveis diante de Deus. Estamos primeiro firmados em Cristo Jesus. Você vive com Cristo, você serve a Cristo Jesus para entender que a sua espiritualidade está baseada na rocha, naquele que se entregou para nos dar a salvação. Em segundo ponto, nós precisamos entender se a palavra de Deus está chegando ao seu coração, se você está observando o que o Senhor diz através das exposições, do ensino, se você deleita-se nessa exposição através dos dons. E inserindo não somente a toda a igreja aperfeiçoada, mas também aos pastores, aqueles que receberam os dons para evangelistas e mestres, se nós estamos servindo ao nosso Deus. Se nós não estamos apenas adquirindo conhecimento, adquirindo uma boa teologia, para nós podermos dizer que nós somos uma igreja reformada, que segue as Escrituras, pois nada adianta termos uma boa teologia se ela não nos leva para a prática, se ela não nos leva ao serviço, ao amor ao próximo, para nós então vivermos aquilo que o Senhor nos chama em missão nessa terra. Quando nós pensamos, como falamos no começo, em igrejas de diferentes culturas ou igrejas de diferentes tamanhos, nós temos que nos lembrar que essas igrejas, elas funcionam em todos os formatos e em todos os tamanhos, desde que este povo que entendeu que foi chamado para ser parte do corpo de Cristo, que este povo então que está firmado em Cristo Jesus, esteja disposto ao serviço. Não existe videira saudável, uma treliça bem estruturada, se este povo não compreende isso. Se este povo que ouve a palavra do Senhor, muitas vezes de forma até repetitiva, e não se movimenta para servir e honrar ao Senhor, a igreja pode ter o tamanho que for, ela não vai desenvolver, porque as pessoas que ouvem a palavra permanecem em pecado pela desobediência a Deus. Não honram ao Senhor com seus dons, com o seu serviço, com aquilo que Deus está concedendo a elas em todos os momentos para que cumpram a missão do Senhor. O Senhor está trazendo crescimento à sua igreja, e você vai observar isso cada vez com mais intensidade, quando inicialmente você, como parte da igreja do Senhor, se envolver,
para você observar o que Deus está fazendo no meio do seu povo, no meio daqueles que estão se levantando para trabalhar, para de forma fiel e piedosa honrar ao Senhor por aquilo então que Ele os chamou para fazer. Você crê na palavra? Você crê que a palavra transforma, que o discipulado é eficaz, que a palavra então resgata as pessoas das trevas? Se você crê, você é chamado por Deus para propagar essa verdade. O estilo de vida que nós temos falado aqui, onde este organismo vivo precisa começar então a colocar em prática a vida de discipulado que Jesus fazia, é a vida que cada um de nós precisa aprender a desenvolver, a relacionar-se com os outros e neste relacionamento mostrar a eles a verdade, servir a eles com os nossos dons, para que o Senhor possa então ser sempre honrado através de nós. Somos um só povo, iguais pela fé, iguais porque servimos ao mesmo Deus, temos o mesmo Espírito que nos fortalece e nos capacita, mas ao mesmo tempo diferentes para que nas nossas particularidades que o Senhor concedeu, a sua personalidade, os seus dons, para que juntos possamos então servir a este Deus tão maravilhoso, que um dia nos permitiu ouvir e aprender a confiar, mas agora nos chama a colocar em prática, que nos desafia a viver tudo aquilo que nós conhecemos através da sua palavra. Seja, portanto, irmãos, a ação da igreja tão forte nesta geração, capaz então de impactar, resgatando os perdidos das trevas, transformando bairros, transformando cidades para a glória do Senhor, e que isso possa acontecer através da sua e da minha vida, todos os dias que o Senhor coloca pessoas nos nossos caminhos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para nós podermos ser encontrados como igreja saudável para honrar ao nosso Senhor que tem nos chamado. Quero convidar os irmãos do louvor que venham à frente para nos conduzirem nesta última canção ao nosso Deus. Eu convido a igreja a se colocar em pé para nós todos juntos entoarmos ao Senhor este louvor. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Suas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Suas promessas se cumprem.
cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Entregar-me a ti, descansar no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos na Tua casa, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus, que é desafiadora aos nossos corações, que confronta, Deus, o nosso comodismo, mas nós declaramos a Deus que nós confiamos em Ti, que nos entregamos ao Senhor pela certeza que na Tua palavra o Senhor está nos conduzindo para podermos fazer o Teu querer, Senhor Deus. Na Tua palavra o Senhor tem nos fortalecido, na Tua palavra o Senhor tem nos confortado, ó Pai. Porém nós entendemos, ó Deus, que chegou o tempo de agir, chegou o tempo, ó Deus, de nós exercermos os dons que o Senhor concedeu a cada um de nós, para que a Tua igreja, Deus, esteja saudável. Ela deve estar firmada em Cristo, na Tua palavra e em serviço, Senhor Deus. E eu peço, ó Pai, como a Tua palavra assim nos diz, que o Senhor, ó Deus, esteja despertando a todos nós, despertando a Tua igreja, para que independente do número que esta igreja tenha, ela possa estar saudável diante do Senhor, ó Pai. Possa estar em pleno serviço diante daquilo que o Senhor tem proposto para o nosso tempo, para este momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido gracioso, bondoso, misericordioso para conosco, em nos permitir fazer parte do Teu reino, em nos permitir, ó Deus, servir ao Senhor. O Senhor, ó Deus, tem sido maravilhoso ao demonstrar cuidado. O Senhor tem olhado por nós, atendido às nossas orações. Nós louvamos a Ti, ó Deus, e não temos nada mais a fazer, senão nos rendermos em serviço, em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, a nossa vida diária ao Senhor, ó Pai. Esta é a nossa obediência, o nosso amor ao Senhor constantemente, ó Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos permite demonstrar a nossa gratidão ao Senhor através de todo o nosso serviço. Abençoa-nos, ó Deus, através de toda essa semana
que o Senhor nos use, que o Senhor nos leve até os perdidos, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a Tua igreja, para que todos possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações vindas do Espírito Santo do Senhor estejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor que está espalhado por toda a terra, hoje e sempre.